vamos na leitura bíblica. Começo com a oração. Amém. Maravilhoso Deus, Pai, abençoe essa programação que agora se inicia. Abençoe a minha pessoa que todo mundo, que vão te acompanhar, nosso webinário, nosso Facebook, nosso YouTube, todo o nosso canal de evangelização. E esse dia de hoje, 4 de dezembro de 2025. Seja um dia com muita paz, com muito amor, com muita saúde, com muita proteção, com muita prosperidade, enfim, com tudo de bom, com todas as bênçãos. Um dia e uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos para o nosso livro de Mateus. Já estamos em Mateus, capítulo 26. Ficamos aqui no versículo 17. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem, dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Amém. Então, aqui é Jesus, né? E os discípulos, eles sempre estavam, né? Na presença dos discípulos. E era o primeiro dia da festa dos pães asmos, né? Preparação para a Páscoa. Então, os discípulos perguntaram a ele onde era que ele queria que eles fizessem os preparativos para comer, para comemorar, né, a Páscoa. Que a Páscoa antigamente, não sei se hoje em dia é, mas antigamente era a maior festa que tinha na época. Era uma festa de muitos dias, era uma festa que as pessoas gastavam muito dinheiro, era uma festa muito boa, só para aquela festa mesmo que se de arromba mesmo. A festa melhor que tinha na época, né? Que as pessoas se alegravam, todo mundo devia com certeza comprar sua roupa nova, seu calçado novo, porque era a festa maior que tinha na época, né? Nessa região aí, principalmente. Então, eles se perguntaram onde é que eles iam comemorar essa festa, né? E ele respondeu aos discípulos para ir a uma cidade, ter com um certo homem e dizer a ele que o mestre manda dizer que o tempo dele estava próximo, né? E que em tua casa, por causa desse homem, ele ia celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Prepararam a mesa toda bonita, cheia de camisa gostosa, tudo muito bonito, tudo muito bem feito para eles prepararem a Páscoa. Ora, se a gente prepara a nossa casa, uma linda, maravilhosa, para receber uma visita, quanto mais Jesus, né? A presença de Jesus, como eles organizaram mesmo, como ficou tudo perfeito mesmo. Mas só que Jesus não estava feliz, porque ele sabia que depois da Páscoa, depois de tudo aquilo ali, daquela coisa bonita toda, ia acontecer que iam prender ele, iam crucificar, ele ia sofrer muito. Ele ia morrer. Ele estava satisfeito porque ele sabia que era por uma boa causa, por os pecados da humanidade, né? Ele estava contente em cumprir essa missão, né? Ele estava contente e sabe que com isso, né, depois do sofrimento, ele ia ter uma vitória, que era a nossa vitória, que era a vitória dele. Assim como a mãe sofre, né, para dar luz a seu filho, quando está se aproximando na hora do parto, ela sabe que ela vai sofrer muito, né? Porque um parto não é coisa fácil, né? Tem mãe que morre até de parto, mas ela está feliz, né? Ela não está triste, ela está feliz, porque ela sabe que ele vai nascer o seu filho. Então ele estava feliz porque sabia que ele ia resolver o nosso problema, mas também ao mesmo tempo não resolveu para muitos, né? Tem que ser para aqueles que creem, mas pelo menos ele está fazendo a parte dele, né? A gente é que tem feito também a nossa parte. Ao mesmo tempo ele estava triste porque ele sabia que ele ia sofrer muito, né? Ele ia passar pela morte. Jesus não devia ter passado pela morte, né?
Havia pensado assim, meu Deus, da morte ninguém escapa mesmo não, que até o próprio Jesus morreu. Mas teve pessoas na Bíblia que não morreram, né? Foram arrebatados. Por exemplo, Enoque foi arrebatado, né? Elias foi arrebatado. E os católicos dizem que Maria também, mãe de Jesus, foi arrebatada. Mas os evangélicos dizem que não, que ela morreu com qualquer um. E, se eu não me engano, outra pessoa também foi arrebatada. Se eu não me engano, que eu não lembro. Enfim, foram pouquíssimas pessoas que foram arrebatadas. Jesus era para ter sido arrebatado. E se Maria foi arrebatada também por merecimento, que era a mãe dele, né? Mas eu não sei, isso é uma coisa que a gente tem dúvidas, né? Mas os evangélicos afirmam que ela não foi arrebatada, mas os católicos dizem que ela sim foi arrebatada, não sei. Eu só sei que Jesus, ele morreu, né? Mas Jesus morreu para pagar os nossos pecados, não fosse por isso ele não tinha morrido. Ele disse, com certeza absoluta, ele tinha sido arrebatado. Se Elias não foi arrebatado, quanto mais ele que o próprio Jesus, né? Mas ele passou pela morte para ele ter que sofrer tudo aquilo ali, para cumprir a missão da salvação da humanidade. Senão ele não teria preciso ele passar pela morte, não. Mas ele, com 3 dias ele ressuscitou, né? Ele não podia ficar morto enterrado como qualquer um de nós. Então, com 3 dias ele ressuscitou. E depois, sim, ele foi arrebatado. Por isso, sim, ele foi arrebatado. E ele ganhou um corpo glorioso, um corpo que ele não morre mais, é um corpo eterno. Nem adoece, nem envelhece, nem morre, né? É um corpo eterno, chama o corpo glorificado. Eu aprendi para ele ficar dia desse. O irmão Raimundo só sabia que jogou o corpo eterno. Mas não sabia que tinha esse tão bonito também de glorificado. Pois é, então, assim que aconteceu. E aqui ainda vamos ver aqui ainda o sofrimento de Jesus, né? Em outros dias, vamos ver a traição, né? Que Judas traiu ele. Ele vai ser preso, eles vão bater nele, ele vai sofrer muito, vai ser crucificado. E depois ele morre, mas por trás ele ressuscita, né? Amém. Eu estava pensando hoje assim, faz tanto tempo que Jesus veio ao mundo, mas tanto tempo mesmo, e a gente ainda conta a história dele, né? E a próxima geração das pessoas que vão nascendo também vão escutar a história dele. Nunca as pessoas deixam de contar a história de Jesus, né? Aliás, os outros santos também, nunca ninguém deixa de contar, né? Porque o que é bom é eterno, né? O que é bom não pode ser esquecido jamais, né? E principalmente a história do próprio Jesus. É antiga, viu? Meu Deus, é muito antiga. É tão antiga que no tempo que Jesus veio ao mundo, ainda era aquelas vestes, né? Compridas. Hoje em dia, lá no país onde ele viveu, não existe mais essas vestes, tenho certeza que não. Por isso que eu digo, as pessoas ainda veem Jesus como se fosse ele fosse voltar com aquelas vestes, mas talvez sim, né? Não sei, né? Porque para indicar que é ele, né? Que é assim que a gente conhece ele, porque ele viveu na época que usavam aquelas vestes. Não tinha calça comprida naquela época, não tinha camisa, só tinha veste, né? Mas talvez ele vá voltar com as roupas de hoje em dia, modernas, né? Porque ele vestia aquela roupa que ele viveu na época que aquela roupa estava na moda. Mas agora que é outra coisa, tudo moderno, talvez ele não sei se ele vai voltar, se ele voltar das nuvens, ele vai voltar com a roupa do céu. Ele nem vai voltar com aquela roupa que ele usava antes, e nem com a roupa da agora, calça comprida, camisa social, essas coisas não. Vai ser com a roupa do céu, né? Aquela roupa do angelical, né? Aquela veste branca, né? Como diz no livro de Apocalipse, sempre de ouro. Mas se ele for nascer como ele veio, né? Que a primeira vez ele veio nascido, né? De uma mulher. É claro que ele vai vestir a roupa de hoje em dia. E se ele vier do céu, ele vai vir com roupa que ele vive lá no céu. Amém, né? Vamos ver como é que será. A Bíblia diz que ele vai descer do céu, né? Ali tem na Bíblia dizendo que ele vai descer do céu. Mas ele pode fazer uma surpresa também, eu penso assim, isso é verdade. De nascer de novo como ele nasceu naquela época. Só sei que nós estamos esperando a volta dele, né? Uma volta muito longa. Ele disse que vinha em breve, mas é porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Porque ele está demorando muito, né?
Mas se Jesus já tivesse vindo, muita pouca gente ia se salvar. Por isso que ele está demorando muito, né? Dando tempo as pessoas se converterem. Amém. Deus quiser, vão se salvar muita gente, né? Pelo meu gosto, até o bandido mais perigoso do mundo se convertia. Porque pelo meu gosto todo mundo se convertia. Porque é muito ruim a pessoa estar numa boa e saber que tem gente sofrendo, né? A gente só fica feliz completamente quando sabe que todo mundo está numa boa também, né? Então eu não queria que ninguém fosse para o inferno, que ninguém perdesse sua alma, né? Eu queria que todo mundo tivesse sua salvação, que todo mundo fosse para o céu, né? Assim seja, que Deus perdoe todos os nossos pecados, para que todos nós possamos um dia no céu com Jesus, morar eternamente com Deus. Amém. Então vamos agora ligar para o irmão Raimundo. O irmão está esperando, né, a nossa ligação. Então vamos ligar para ele. O irmão dele participa, que ele não mora aqui, né? No convite conosco, então ele participa pelo celular. Ele também é evangélico, ele tem muito gosto de participar, de trabalhar para Deus. Então vamos colocar ele. A vezes eu tenho preguiça de entrar, mas meu Raimundo não. O Raimundo nunca tem preguiça, o irmão dele é muito eficaz. Está tocando um pouquinho. Alô? Pai Senhor. Pronto, o irmão Raimundo já está aqui na linha em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler o que eu já tinha lido aqui, Mateus 26, a partir do 17. No primeiro dia da festa do pão ázimo, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que se façam os preparativos para comermos a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade e ter por certo homem, e dizer: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Amém. Amém, glória a Deus. Queremos dizer que Jesus é a lei, glória a Deus. Jesus disse que a lei é uma coisa de João, dos profetas até João. A lei. E na lei, Israel, a Páscoa, ela simboliza uma comemoração que os judeus faziam, né, da saída deles, né, do ano, eles saíram, né, no dia que eles saíram do Egito, né. Então, a Páscoa era, não tinha outro país que celebrava a Páscoa. A Páscoa era só de Israel, né. Aquela data comemorativa, a saída deles do Egito. Então, para os cristãos, não tem a famosa da Páscoa, tem a Santa Ceia, onde foi a celebração a última Santa Ceia do Senhor, no ano do 25. Então, o 29 é ali, né? A troca do dirigente, a mudança do dirigente para a última oração, que acontece cada ano no próximo ano, o lago pode dirigir, ou pode ficar o que está, né? E essa oração, mas você fica à vontade de Deus. Por ele que fica mais um ano, mas força a vontade de Deus, né? Não vai ser. Então, o cristianismo, quando Jesus estava para ele estava ceando, ele queria uma ceia aqui na terra. E a ceia do Evangelho, nas bodas do Cordeiro. Que eram a Santa Ceia, em memória. Ele fizesse isso em memória deles, né? Em memória deles. Até ele e a volta dele, o glória a Deus, para o sair de Luísa, para o olho do Cordeiro lá, né? No céu, do lado de Deus. Aleluia. Mas para o cristianismo, não tem Páscoa. É a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Para o cristianismo, tem uma adoração, louvado seja Deus, somente a Jesus Cristo. O Filho é Salvador do Senhor. Não é muito bom. Isso porque não tem outro. Não tem uma mulher, não. O Salvador é Jesus Cristo. Já existe, né? Ele mostra para todos eles. Isso aqui, meu Deus. Um só é mediador entre Deus e eles são. Jesus Cristo. Amém? E também Deus são o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Pode ser então a igreja de Cristo, lá em Israel, pode celebrar a Páscoa, porque Israel
nasceu, louvado a Deus, aleluia, aleluia, esse mês que comemora, né, a data do nascimento, no sul de evento do nascimento, os historiadores, baseadamente, nasceu de março para abril, de março para abril. A Bíblia pentecostal de sul dá, né, uma versão que nasceu de março para abril. Mas a Igreja Católica resolveu comemorar dia 7 na passagem do ano para o próximo ano. Louvado seja Deus. Então, Maria e José foram ao recenseamento. Ela estava grávida. Lá não tinha mais alojamento. Não estava para nascer. Então, nasceu, né? No local que aguardava os animais. Os animais, uma multidão. Quer dizer, não nasceu aquele rico que eu esperava. Nasceu muito pobre. Né? Muito pobre. Sendo um de tudo, criador do céu, da terra, do mar, das conquistadores, nasceu como pobre. E ensinando a amar os inimigos. Então, o meu Deus do céu, esse não. Jurava no sábado, pela lei ninguém podia trabalhar no sábado. Mas eles não entendiam a lei de trabalhar no sábado, e ganhar. Não era uma adoração a Deus verdadeira, em torno de trabalhar ganhando. Mas ele não está trabalhando, ele está apurando, fazendo a caridade. Então, que Jesus não era o que estava, que era falso. Estava enganando. Se é de tudo para matar Jesus, levantar um falso filho, né? Jesus faz o dono, o preparador, César, né? E tentar usurpar, ou dar um golpe, como diz hoje, né? Dar um golpe. Mostra que o imperador César era tratado como uma divindade imortal. Aí de quem colocaram o direito de puxar para o imperador, né? Levantaram o diabo. Mas, aleluia, Deus mandou os desertos dizer para ele, naquela transfiguração, e morrer na cruz. E como obediência ao Pai, ele perdoa por isso que matar ele, mandando ele pular do tempo. Mas ele diz para ele que não pecará aos tempos depois. E obediente. Ele é chamado de segunda Adão, aleluia, porque ele foi obediente. Primeiro não foi. Eles tinham comer esse todo fruto do jardim, menos aquele que dá a semente do mal. E como eu disse, eu, né? Mas o segundo foi obediente. Né? Foi obediente até a morte e como tem que ir a morte. Essa profecia mesmo, da pessoa 40 dias aqui na terra, voltou para o país, vencedor, e vai voltar vencedor. Aleluia, louvado Jesus. Então, nós celebramos a Santa Ceia, honra a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vivemos, não temos mais nada, uma Páscoa, porque a Páscoa era do Deus da lei. Comemorando todo ano naquela data a saída de Israel, porque Israel passou 430 anos no Egito. Eles escravos, apanhando, sofrendo, morrendo na mão do imperador. Na mão
Faraó. do mansão lá do Egito, né? Faraó. Faraó, exatamente. Porque cada país tem um nome, né? Aqui tem um presidente, lá, a gente chama Alfá, outro chama Ayatollah, então lá no Egito era Faraó. Naquela época, né? É. As coisas mudaram, mas o Ayatollah tem, no lugar chama Ayatollah. Então tem que aí, já tem também, né? Alguns que na França tem na Inglaterra, a Espanha, tem a Venezuela, mas aqui hoje tem na Espanha, no Japão, né? Tem no Japão, na Inglaterra, alguns países tem na Egito, na Espanha, né? Aí, então, era nós, como nós moramos, tem um senhor, a Santa tem um amigo, onde eu conheço a gente, porque eu passei com ele ele estava sem trem, né? Ele na voltaria, passear com a gente nas escolhas do corpo. Então, lá, Israel existe a comemoração da Páscoa, porque 90% da população de Israel é da religião judaica, né? Então, você espera o nascimento de Jesus. Para nós, Jesus ele não nasceu. E para nós, nasceu, aleluia, morreu na cruz, Ressuscitou. voltou para o Pai e vai voltar. Mas para na volta. Louvado a Deus. Então, nós comemoramos não a Páscoa, mas a Santa Ceia de Jesus. Isso é para o cristianismo. No Brasil, muitas igrejas judaicas não tem. É ali, no campo, ali perto ao lado do foro. Porque o foro, da maneira que o foro agora é lá no outro lugar. Mas no meio ali, eles usam o kebab, que é uma coisinha na cabeça, né? O abusado, fazem as comemorações lá, né? Além de milagre Deus, convidar as pessoas para comemoração, mas eu motivo mas é muito curiosidade, mas é tem coisa perigosa, né? Existe a curiosidade para todo lugar, né? Nós não podemos matar a nossa fé, porque a justiça, além de nos conhecer, por até talvez, ali a graça do nosso Deus. Então, o povo do cristianismo comemora a Santa Ceia do Senhor. E nós temos que trazer a oportunidade também. Amém. É verdade, eles estão esperando a chegada, nós estamos esperando a volta, né? Eles vão esperar muito ele nascer, porque já nasceu faz anos e anos e anos e anos. Há mais de 5 anos. Não é mais de 2000 anos. É que o que ele fala, ele cumpre. Ou ele acha que Jesus não cumpre, ia deixar o povo para esse tempo todinho. É claro que ele cumpriu. Agora ele está demorando a voltar, né? A volta dele que está sendo muito demorada. Mas é porque ele tá deixando as pessoas se converter, né? Porque ele quer salvar todo mundo. Então nós vamos orar por o irmão Raimundo, a irmã Ritinha, o irmão Chiquinho, Rosário e Rogério, o pequeno Odair, o pequeno Heitor, para João Batista, Raneilson, Maria Feitosa, o irmão Claudenir, todos carentes de oração. Pai querido, Pai santo, obrigado por essa oportunidade de levar a tua palavra, de alegimento da verdade, né? Que Jesus foi cheio da verdade e a verdade nos libertará. E Deus
casar, às vezes namorar uma, namorar outra, escolhendo mais um de casa. Glória a Deus. Então, todos fiquem na paz do Senhor e possam dizer como devia. Eu, minha casa, servirão ao Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Então, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.